Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso curso de capacitação em geotecnologias aqui da UFABC. Eu sou o professor Richard Fonseca. Atualmente eu sou pesquisador colaborador aqui da UFABC, junto ao programa de Ciência e Tecnologia Ambiental. Então, eu desenvolvo um projeto de pós-doutorado sob a supervisão da professora Ângela, né? E com o objetivo desse trabalho é justamente a análise multicritério, né? Uma das ferramentas, né, desse nosso trabalho é utilizar a análise multicritério, a lógica fuzzy, para identificar áreas prioritárias à restauração florestal, né? Então, acho que é totalmente compatível com o que a gente vai discutir hoje, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, da apresentação. Eu preparei uma apresentação simples, mas eu acredito que tenha todo o conteúdo que vai ser necessário, né, ao desenvolvimento das atividades no Moodle e até futuramente para vocês, né, aplicarem nos seus projetos, né, na vida acadêmica de vocês como um todo, né? Então, o tema da nossa live de hoje, como eu adiantei, é a análise multicritério, né? Bom, o que é, né, e para que serve a análise multicritério? A análise multicritério, ela já é utilizada há bastante tempo, há algumas décadas já, né? E não só na área de meio ambiente e geoprocessamento, né, em geociências, mas também em diversas outras áreas, né? Administração de empresas, economias, engenharias, né? Então, sempre que há necessidade, né, de desenvolver alguma ferramenta, algum instrumento para dar suporte, oferecer esse suporte à tomada de decisão, a análise multicritério ela é muito útil, ela é bastante útil, né? Então, ela não é só usada em meio ambiente. Agora, eu trouxe uma definição para vocês da AMC, relativa aqui ao nosso escopo de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho, que é o geoprocessamento, né? O SIG, né? Então, análise multicritério, essa é uma definição bastante clássica, né? Em ambiente SIG, ela pode ser definida como um processo que combina e transforma dados espaciais georreferenciados, ou seja, mapas, né, mapas de fatores ou dos critérios, né, em mapas finais para tomada de decisões complexas, né, cujas regras definem as relações entre os dados de entrada e os dados de saída. Então, em síntese, né, a análise multicritério, ela vai por meio de regras pré-estabelecidas pelo decisor, né, que serão aplicadas no ambiente SIG. Através dessas regras, os fatores, os mapas dos fatores, né, serão combinados para gerar um produto final, um produto ou um conjunto de mapas temáticos que vão subsidiar a tomada de decisão do gestor ambiental, né? Então, eu destaquei aqui para vocês alguma das principais finalidades e a utilização da análise multicritério, né? Então, a principal finalidade, quando a gente fala em meio ambiente, né, em geociências, é o planejamento territorial e ambiental, né? Aí, como a área ambiental é muito vasta, então, as aplicações são múltiplas, né, da análise multicritério. Então, nós temos, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Vulnerabilidade à erosão, então, gerar, né, através de mapas desses fatores, né? Gerar um mapa que indique as áreas mais vulneráveis à ocorrência de processos erosivos, é uma utilização bastante frequente, né, a análise multicritério. A identificação de áreas prioritárias à restauração florestal, que é a minha área agora de atuação nesse projeto de pós-doutorado, né? Então, eu estou utilizando a análise multicritério para esse tipo de finalidade, para gerar esse tipo de produto final, né? Inclusive, os exercícios do Moodle, agora dessa nossa última unidade, eles trazem, né, uma atividade prática para que vocês efetuem essa análise multicritério com o objetivo de obter um mapa final também que indique, né, quais são as áreas mais urgentes, né, para que o reflorestamento ele ocorra.
né? Então, é uma finalidade também. Seleção de áreas para instalação de aterros sanitários, também é uma aplicação bastante frequente e importante, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de EIA-RIMA, né? Daquelas fases mais iniciais de seleção de alternativas locacionais dos empreendimentos, a análise multicritério ela pode ser bastante útil, né? Porque ela vai indicar os locais mais apropriados e com menor impacto ambiental associado para aquela atividade acontecer, né? E vulnerabilidade à contaminação de recursos hídricos, né? No caso que eu trouxe, contaminação das águas subterrâneas, que na minha tese de doutorado eu fiz exatamente isso, eu desenvolvi métodos, né, para avaliar, para estimar essa vulnerabilidade à contaminação de águas subterrâneas e também o perigo associado, né, às fontes de contaminação. Então, utilizei novamente a análise multicritério. Então, percebam que a análise multicritério ela é multifacetária, né? Ela tem várias faces, ela tem múltiplas aplicações, né? Eu trouxe como exemplo, acho que é o que vai ser mais útil, e é o que a gente vai utilizar lá no Moodle, é a restauração florestal, né? Então, eu trouxe aqui alguns mapas, esse trabalho da professora Roberta, ela é docente da UFSCar, né? Então, isso aqui são os dados da tese dela, e vocês percebam que existem, né? Então, a análise multicritério ela é justamente isso, né? A gente vai utilizar os mapas de entrada, os dados de entrada, através de regras bem estabelecidas. Que regras são essas? Regras para normalizar, olha, percebam aqui, olha, a escala desses mapas é uma escala comum, então eu preciso normalizar, colocar as unidades de medida desses mapas numa mesma escala de comparação. Então, para isso existe regra. Existe uma regra pré-definida para calcular a importância relativa desses mapas, desses fatores para o alcance do meu objetivo. Também existem regras. Que regras são essas? O processo hierárquico analítico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um conjunto de regras também, né? Então, a partir desses mapas, da combinação deles através dessas regras pré-estabelecidas, nós vamos obter, então, um produto final, né? Que vai servir como suporte à tomada de decisão. No caso aqui, análise multicritério, né, que a professora Roberta ela efetuou na tese dela, é para a identificação justamente das áreas prioritárias da restauração florestal de uma bacia hidrográfica, né? Então, ela utilizou um conjunto de fatores que foram integrados, né, segundo as regras que ela mesma definiu, né, para gerar esse mapa final. Então, eu trouxe aqui agora para vocês, essa figura é uma estrutura, né, básica de como que a análise multicritério ela ocorre e ela é desenvolvida, né, em ambiente SIG, né? Então, eu fiz uma síntese aqui de alguns passos. Primeiro, né, definição do objetivo, né? Onde eu quero chegar? Que tipo de produto eu desejo obter através da aplicação da análise multicritério? Acho que essa pergunta, né, ela precisa estar bem definida, porque a partir do momento que a gente define aonde a gente vai chegar, a gente consegue ter com mais clareza que tipo de dado a gente vai buscar, né? A qualidade desses dados, a escala desses dados é muito importante também na análise multicritério, né? Porque a gente não pode integrar um mapa 1 para 1 milhão com um mapa 1 para 50 mil. Né? Então, precisa ser escalas próximas, dados consistentes. Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, qual que é o objetivo. Né? A partir disso, então, eu vou selecionar os meus critérios, que foi o que eu comentei com vocês. Né? Então, que critérios? Né? O que é um critério? Um critério ele pode ser um fator. O que é um fator ou uma restrição? O fator é aquele critério, tipo de critério, que vai contribuir ativamente, né, diretamente para a obtenção da minha prioridade. Né? E a restrição é um tipo de critério também, né? Só que na restrição eu vou utilizar esse critério para restringir a minha análise multicritério, ou seja, eu vou eliminar determinadas áreas da minha análise multicritério onde é incabível eu realizar qualquer tipo de análise, considerando o objetivo que a gente vai estipular para a nossa análise, né? Então, existem os fatores e as restrições, né? A partir do momento que eu defino isso, então eu vou gerar esses mapas, né? Vou perceber
vou ficar bastante atento à qualidade desses dados, à consistência, à escala de trabalho, enfim. São preocupações que a gente sempre deve ter quando a gente constrói um banco de dados geográficos, né? Para qualquer tipo de aplicação. Então, depois que eu defini o objetivo, selecionei os critérios, eu preciso, então, normalizar esses critérios, né, que eu já comentei anteriormente com vocês. O que é essa normalização? É colocar os critérios numa mesma unidade de medida. Porque, por exemplo, eu tenho a declividade, pode ser medida em porcentagem. Um mapa de distância à rede hidrográfica é medido em metros ou quilômetros. Vocês percebem que são unidades de medida diferentes que eu vou ter ali no meu raster? Então, eu preciso colocar isso numa mesma escala de comparação, né? Então, preciso normalizar os critérios, né? Então, eu posso fazer isso de dois modos. Reclassificação, né? Quando se tratar de variável categórica, né? Que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, ou funções de pertinência fuzzy, né? Para dados contínuos, né? Que são aqueles dados numéricos. Em seguida, e lógico, né? Todas essas etapas aqui, a técnica participatória, ou seja, a consulta a especialistas da área que trabalham com aquilo é muito importante, né? Então, vai dar mais robustez à nossa análise, né? Porque essas pessoas têm experiências de décadas trabalhando com isso, publicando trabalhos, né? Até mesmo profissionais, né? da área de consultoria, nas mais diversas áreas. Então, a contribuição dessas pessoas sempre é muito válida e sempre muito importante, né? Então, após a normalização dos dados, a gente vai ter, então, a definição dos pesos dos fatores, né? Que, no caso aqui do nosso curso, será efetuado através do processo hierárquico analítico, o HP. Mas por que eu preciso, então, definir esses pesos dos fatores? Vejam, em qualquer processo que a gente vá analisar, né, em meio ambiente, em geociências, a gente tem que considerar o seguinte ponto: um critério ou um conjunto de fatores, eles não se comportam da mesma maneira, né? Então, eles, por não se comportar, por terem respostas ambientais, interações muito diferentes, muito peculiares, né, eles vão influenciar o meu alcance da minha prioridade, do meu objetivo, de maneira diferente, né? Então, quando a gente considera, por exemplo, né, a restauração florestal de uma área, se eu for considerar a declividade como um fator e a proximidade a fragmentos florestais, por exemplo, são dois fatores que se comportam de maneira diferente e vão contribuir de maneira diferente. Então, eles têm uma porcentagem de contribuição, né, de importância relativa para que a minha área seja definida. Um fator vai influenciar mais, outro pode ser que influencie menos. Então, o HP, ele serve para isso, para a gente definir esses pesos, né? Em seguida, a gente vai agregar, então, né, esses critérios em ambiente SIG, ou seja, nós iremos integrar os mapas, né? Então, para efeito do nosso curso, nós vamos utilizar o método mais simples, que é a combinação linear ponderada, a CLP. A CLP, mais para frente, eu vou discutir com mais detalhe com vocês, mas a CLP é basicamente multiplicar cada mapa pelo seu respectivo peso de fatores e somar esse resultado, né? O mapa final é o meu mapa de prioridades. Então, é um método bastante simples, né? E essas duas etapas finais, né, elas servem para validar o meu resultado, né? Tanto em termos de pesos, ou seja, será que eu fiz um julgamento, né? Ou meu grupo de especialistas fez um julgamento assertivo sobre a importância relativa, os pesos? Então, eu posso ir variando os meus pesos, né, essa porcentagem de influência relativa e verificar o mapa final, né, que modificações essas variações na entrada provocaram no meu mapa final. Isso é análise de sensibilidade, é importantíssimo, né, para a gente validar esses pesos também. Ou também testar outros critérios, retirar critérios, ou seja, suprimir critérios, adicionar novos critérios e também sempre avaliar o comportamento do produto final, né? É uma etapa importantíssima para calibrar o nosso modelo.
E a validação do resultado final é a verdade terrestre, ou seja, a gente, de posse do mapa gerado, do produto final, ir a campo e verificar, né? Se aquilo procede, de que maneira aquilo pode ser feito, né? Então, acho que a verdade terrestre, o campo, a verificação é uma etapa importantíssima, né? Bom, então por que normalizar os fatores, né? Foi o que eu comentei com vocês. Os fatores têm diferentes escalas de medida, diferentes unidades, né? Então, a gente tem declividade em porcentagem, distâncias em metro, temperatura em graus, enfim, nossos fatores, os contínuos, né? Que são expressos em números, eles têm escalas de medidas diferentes, então eles precisam estar numa mesma escala comum de comparação, né? Então, existem, né, na análise multicritério, duas principais escalas de comparação. A escala de 0 a 255, que é referente às imagens de 8 bits, né? Ou a escala entre 0 a 1, né? Que ela traz aquela noção de porcentagem, né? Então, como eu também já mencionei para vocês, existem dois tipos de dados, de variáveis que nós poderemos integrar nas nossas análises multicritério. A primeira delas é uma variável categórica, né? Que é aquela variável que ela não ou seja, cada pixel da minha matriz, do meu raster, não vai expressar um valor numérico, né? Vai expressar uma informação de classes, né? Categórica. Por exemplo, uso e ocupação do solo, né? Então, quando eu tenho um mapa lá, né? Na minha análise multicritério, a minha matriz de dados, cada pixel não vai me trazer uma informação numérica, mas sim as classes de uso. Solo exposto, agricultura, vegetação, área urbanizada. Então, existem, né, técnicas para a gente também converter essas variáveis categóricas numa escala comum de comparação. Que técnica principal que a gente utiliza? A reclassificação do dado, que eu vou mostrar no slide seguinte para vocês. O segundo tipo de dado que a gente pode utilizar na análise multicritério é a variável contínua, que é o número, né? Então, se nós temos uma matriz de dados que apresenta cada pixel, né, um valor, isso permite que a gente utilize, então, funções, né, de pertinência fuzzy para trazer esse conjunto de dados que tem uma unidade de medida para a escala de comparação comum, ou entre 0 a 255, ou entre 0 e 1. Né? Então, como exemplo, nós temos distâncias, declividade, erodibilidade do solo, temperatura, entre outras. Né? Então, eu trouxe para vocês aqui agora um exemplo de normalização de variável categórica, ou seja, um mapa de uso e ocupação do solo, né? Inclusive, essa tabela eu extraí da minha tese de doutorado, que foi quando eu precisei, então, gerar esse mapa desse fator, né? O uso e cobertura do solo, ele representou um mapa de fator, e eu associei, então, essas classes de uso e cobertura do solo ao potencial delas de contaminação das águas subterrâneas e do solo, né? Então, como que eu normalizei? Porque eu precisei utilizar este mapa numa escala entre 0 e 1. Por quê? Porque eu precisei integrar este mapa a outros mapas que também estavam nessa escala comum de comparação. Então, o que eu fiz? Né? Eu avaliei cada classe de uso e cobertura do solo segundo o potencial de contaminação e atribuí. Alguns eu mesmo atribuí esses valores, né, entre 0 e 1, de acordo com esse potencial, busquei na literatura, que é uma atividade que vocês também certamente terão que efetuar, né, em se tratando de normalização de variável categórica, ou vocês atribuem esse valor, ou vocês podem buscar na literatura, né, pertinente, artigos científicos, enfim. Então, eu acho importante a gente visualizar isso como ocorre no raster, né? Então, percebam aqui, né? Então, eu tenho uma matriz de dados, um raster,
Então, cada célula, né, desse raster, cada pixel, vai guardar a informação de uma respectiva classe de uso e cobertura do solo, né? Então, olha, percebam, mata ciliar, eu avaliei o potencial dela para contaminar águas subterrâneas. Então, eu estipulei que é 0. Então, eu vou reclassificar esse dado no SIG e a mata ciliar, que antes trazia uma informação categórica, nominal aqui, após a reclassificação, esse mesmo pixel vai trazer um valor numérico, né, uma informação numérica, né, que estará na escala entre 0 e 1. Né? Então, de acordo aqui com o potencial, a gente reclassifica e o mapa... o mapa de entrada é um mapa categórico, nominal, e o final é um mapa numérico, né? Então, um exemplo, né, foi o que eu comentei com vocês, que eu utilizei na minha tese, foi justamente esse. Eu parti de um mapa de uso e cobertura do solo, ou seja, uma variável categórica, reclassifiquei segundo os potenciais dessas classes em gerar contaminação, e ao final eu obtive um mapa, então, totalmente normalizado, né, na escala entre 0 e 1. Agora, eu trago para vocês um exemplo, o exemplo 2, é a normalização de uma variável contínua, né, que é aquela variável numérica. Né? Então, existem, né, um conjunto de funções que a gente pode aplicar, né, nessa matriz de dados para normalizar o mapa desse fator. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês uma função linear crescente, tá? E o fator é a declividade. O que essa função linear crescente ela diz para a gente? Que toda vez que os valores desse mapa aumentam, ou seja, quanto maior os scores deste fator, maior a prioridade da minha área. Ou seja, vamos resumir então. Sintetizando isso que eu disse, por exemplo, se eu tiver um mapa de declividade, eu vou utilizá-lo para a restauração florestal. É um fator para identificar a área mais urgente, para que eu implemente o meu reflorestamento. O que significa utilizar uma função linear crescente? Significa que a declividade, quanto maior for o score, ou seja, quanto maior for o valor do pixel, ou seja, quanto mais inclinada for a área, maior vai ser a prioridade daquele local em ser reflorestado. Por quê? Porque a declividade ela tem uma relação estreita com processos erosivos, né? Com escoamento superficial direto. Então, quanto maior a declividade, maior o escoamento, né? Maior a possibilidade daquela chuva causar erosão. Então, eu preciso, naquele local, reflorestar. Né? Então, entendam. Função linear crescente, quanto maior o valor dos scores do seu mapa, maior o valor da prioridade, ou seja, mais urgente. Né? Então, percebam que eu trouxe para vocês aqui essa função aqui, né? Essa função P é uma função composta, mas ela é uma função muito simples de ser aplicada, né? Mas a função básica aqui que nós temos é essa daqui. Se vocês não quiserem utilizar pontos de controle, né? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês observarem um exemplo com pontos de controle, ou seja, entre 2 e 18, né? Vocês podem usar essa equação aqui, que é a equação básica, né? É a função linear crescente básica, né? Somente esse meinho aqui da função, né? Então, o que essa função P ela quer dizer para a gente? Que se a minha declividade for menor ou igual a 2, a minha prioridade ela é 0. Né? Ou seja, eu estou numa área plana, eu não preciso reflorestar ali. Agora, se tiver entre 2 e 18, eu vou aplicar essa função aqui. Agora, se a minha declividade for maior que 18%, a minha prioridade ela é total. É 1. Né? Então, eu vou ter que priorizar totalmente. Né? Então, se for menor que 2,
é 0. Então, eu vou atribuir 0 no meu raster. Se o meu valor do meu raster aqui estiver entre 2 e 18, eu vou aplicar essa função. Se o meu valor do meu raster for maior que 18, automaticamente ele vai aparecer 1 na minha matriz, tá? Então, é assim que o SIG, ele aplica essas funções da matriz de dados, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, essa matriz aqui. Então, eu tenho, um mapa de declividade, cujo conjunto de valores dessa matriz varia entre 0 e 16. Então, aqui, ó, por exemplo, para esse pixel aqui, cujo valor é 1, né? Se for 1, eu tenho que aplicar o quê? 0. 3,5. Tá, o 3,5 está entre 2 e 18. Então, eu venho aqui nessa equação e eu vou obter o valor 0,09. Então, observem que para cada valor aqui, o SIG ele vai fazer essa relação aqui. Se é menor, se é maior, ou se está entre valores, certo? E eu gostaria de destacar mais uma coisa. Se vocês forem utilizar pontos de controle, funções com pontos de controle, é preciso que vocês conheçam muito bem como esse fator ele varia conforme a prioridade que vocês estão avaliando, o objetivo que vocês querem alcançar com a análise multicritério. É necessário se conhecer muito bem os fatores. Então, como eu comentei com vocês, existem várias funções lineares, né? Tem as funções lineares crescentes, decrescentes, né? Função trapezoidal, curva J, sigmoidal, aí fica a critério de vocês escolherem a que vocês mais julguem que se adapte à situação, àquele fator, à variação daquele fator naquela área, certo? Aí o decisor é que vai escolher, né, qual função aplicar segundo o fator. Bom, aqui, nessa parte da nossa live, eu vou começar a conversar com vocês sobre o processo hierárquico analítico, o HP. O HP, ele foi desenvolvido na década de 80, né, pelo professor Thomas Szaty. Thomas Szaty, ele foi um professor, né, da Universidade de Pittsburgh, professor de matemática, da área de matemática, né? Então, ele desenvolveu esse processo hierárquico analítico como suporte à tomada de decisão em problemas relativos à área de administração de empresas, economia. Mas, né, com o passar do tempo, outras áreas do conhecimento foram se apropriando do HP, foram utilizando o HP, né? Então, o HP, a definição dele é a seguinte, é uma ferramenta matemática de suporte à tomada de decisão. Qual o objetivo, então, da gente utilizar o HP? É reduzir a subjetividade, né? Vocês concordam que é bastante subjetivo se eu chegar para vocês e falar o seguinte, olha, vamos fazer uma análise multicritério e eu estou dizendo que a declividade ela influencia 20%, proximidade à cobertura florestal 30% e proximidade à rede hidrográfica 50%, vamos supor, né? É muito subjetivo, porque daí, se a decisão ela está sendo tomada em consenso, por exemplo, vocês estão tomando essa decisão junto comigo, vocês vão ter um julgamento próprio, subjetivo, de vocês, que parte da experiência de vocês, né? Então, a análise multicritério, ela é um processo com uma carga de subjetividade muito grande associada. Então, o HP visa reduzir essa subjetividade. Porque toda vez que a gente aplica a matemática, né, pode ser que a gente não elimine toda a subjetividade, né? Mas fica muito mais consistente o resultado, né? A gente consegue reduzir bastante, né? Então, ela é utilizada para calcular, então, a influência relativa aos pesos dos fatores, né? E o HP é amplamente utilizado, como eu comentei com vocês, em diversas áreas, devido à simplicidade conceitual, é muito fácil de aplicar, vocês vão ver que é fácil de aplicar, né? Tem uma capacidade muito grande, né, de estruturar a hierarquia de problemas bastante complexos, né? Eu posso manipular, né, atributos tangíveis e intangíveis, por exemplo, na área de administração, né?
a escolha de um determinado produto, né? Então, o produto é uma coisa tangível, agora é intangível, né? A nossa área, a gente só, em meio ambiente, a gente vai lidar com fatores que são intangíveis, né? Por exemplo, proximidade à cobertura florestal é um fator intangível, né? Declividade, temperatura, né? Então, são coisas que a gente não pode palpar, né? São fatores, critérios que a gente não pode segurar, né? Então, ele tem essa habilidade de manipular esses tipos de atributos, né? Tangíveis e intangíveis, né? E também, acho que é uma das principais características e vantagens do HP, né? É a possibilidade da gente monitorar a consistência do nosso julgamento, da nossa decisão, né? Então, ao final, é fornecido um valor numérico, uma porcentagem que vai dizer, decisor ou grupo de decisores, vocês efetuaram um julgamento consistente, lógico, ou vocês foram ilógicos no julgamento de vocês, refaçam o julgamento. Então, esse valor vai dizer basicamente isso, e isso é importantíssimo, né? Bom, eu trouxe nessa figura aqui para vocês, basicamente, uma estrutura, um passo a passo, né, de como funciona o HP, né? Então, eu trouxe um exemplo, né, para o cálculo da importância relativa ou dos pesos de 3 fatores, né? Então, vamos supor, eu tenho lá a minha análise multicritério, cujo objetivo é identificar áreas prioritárias à restauração florestal, vamos supor. Então, eu vou utilizar 3 critérios. Primeiro passo, a gente vai comparar para os fatores, 2 a 2. Como que a gente compara, faz isso? Através da escala de SAT, ou escala de 9 pontos, né? Então, vocês percebam que a escala de SAT, ela é composta por números de 1 a 9. Então, o 1 significa igualmente importante, o 3, moderadamente importante, 5, fortemente, 7, muito fortemente, 9, extremamente. Só que, além desses valores de mais, olha, mais, tá? Os valores inteiros, tá? Os números aqui inteiros significam que, se eu atribuir esse número, um fator é mais importante que o outro, ou ele é fortemente mais importante do que o outro, ou é muito fortemente mais importante do que o outro. Esse é o significado. Mas também a escala de SAT, ela traz os valores recíprocos, ou seja, é o inverso. Por exemplo, se eu falo que um fator A é 3 vezes mais importante que B, qual que é o recíproco disso? Ou seja, B é 3 vezes menos importante do que A. Então, aqui, ó, é o valor 1/3. Né? Então, a gente tem os números inteiros e os seus recíprocos. Tá? Então, os recíprocos, eles querem dizer menos importante. Mas acho que, outra, é possível também uma observação que eu gostaria de fazer, que entre esses valores inteiros de 1 e 3, 3 e 5, é possível utilizar, então, os valores intermediários, 2, 4, 6 e 8. Né? Que é como se o decisor ele tivesse uma dúvida. Por exemplo, se eu atribuir lá na minha matriz para um fator o valor 6, ele está em dúvida, né, se esse fator ele é fortemente mais importante que o outro ou ele é muito fortemente mais importante. Né? Então, o 6 está justamente nessa posição aqui. Né? Mas eu acredito que essa escala vai ficar mais simples de vocês entenderem, né, esses julgamentos agora no preenchimento da matriz. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 fatores, F1, F2 e F3. E esses fatores, eles serão comparados 2 a 2. Né? Então, vamos começar a comparação. Olha, vocês concordam que um fator comparado com ele mesmo, em termos de importância, é sempre igualmente, né? Um fator não é mais importante do que ele mesmo, nem menos importante do que ele mesmo. É sempre igualmente importante. É o mesmo, eu estou comparando a mesma coisa, né? Laranja com laranja, banana com banana, fator 1 com fator 1. Então, é sempre 1, né? Então, vamos prosseguir a comparação aqui. F1, fator 1, é mais importante que o fator 2? Valor inteiro, olha. Então, estou dizendo, sim, o fator 1 é mais importante que o fator 2. Quantas vezes? 9 vezes. Então, quer dizer que o fator 1 é extremamente mais importante que o fator 2. Então, eu insiro na célula aqui o valor 9. Agora, vamos comparar fator 1 com fator 3. Fator 1
é mais importante que o fator 3? Sim, olha, valor inteiro, sim. Quantas vezes? 3 vezes. Então, o que isso quer dizer? Que o fator 1 é moderadamente mais importante que o fator 3. Agora, vocês concordam que esses valores eles têm recíprocos? Ou seja, se o fator 1 é 9 vezes mais importante que o fator 2 por sua vez, quando comparado com o fator 1, é 9 vezes menos importante. Olha lá o recíproco aparecendo aqui. Agora, a outra comparação, fator 3 com fator 1. Se o fator 1 é 3 vezes mais importante que o fator 3, o fator 3, quando comparado com o fator 1, é 3 vezes menos importante que o fator 1. Olha o recíproco. Né? Então, e assim sucessivamente. Assim a gente vai comparando os valores, inserindo os valores inteiros, quando for mais importante, quando for menos importante, a gente só insere na matriz o recíproco. Vocês percebam aqui que eu fiz essa comparação e aqui eu nem precisaria fazer comparação nenhuma, é só eu inverter. Ó, o que é linha vai virar coluna invertida. Ó, 9, 1 sobre 9, 3, 1 sobre 3. 1 sobre 5, olha, comparei fator 2 com fator 3. Se eu coloquei o recíproco aqui, quer dizer que o fator 2 é 5 vezes menos importante que o fator 3. Então, eu inseri aqui na tabela, na minha matriz. Aí, é só o que era linha vira coluna invertida, recíproco. Né? Então, preenchimento da matriz é exatamente isso que vocês sempre farão. Irão comparar 2 a 2, né, par a par, é uma comparação paritária entre os fatores, e irão atribuir ou o valor inteiro ou o recíproco. Né? Então, o terceiro passo agora, a gente vai partir para o cálculo dos pesos, que é o que mais interessa dessa história toda, né? Que é o que a gente vai utilizar na nossa CLP, para integrar os fatores e gerar nosso mapa final, né? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Aqui vocês têm uma matriz já preenchida, né? Então, o que a gente faz primeiro? Mas, olha, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu trouxe isso para vocês porque eu não gostaria, né? Eu nunca gostei das coisas colocadas para mim sem uma explicação. De onde vem, né? Mas não se preocupem muito com isso. Acho que é importante saber de onde vem, mas não se preocupem em aprender a calcular, porque todos os SIGs efetuam essas contas. A única coisa que vocês farão no SIG é inserir o valor de comparação paritária, somente isso, né? A razão de consistência, os pesos, o SIG calcula, existem planilhas prontas, planilhas online para vocês consultarem na internet, então não se preocupe. Mas enfim, então vamos ao cálculo. Então, iniciando esse cálculo, o que o SIG faz? Primeiro, olha, preenchi minha matriz com todas as comparações. Então eu vou somar todas as colunas, né? Então, vou somar 1 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 3, 1,44. 9 mais 1 mais 5, 15. E assim por diante, né? Então, eu somei, né? Então, qual que é a observação que está aqui? O vetor prioridade também é chamado de principal autovetor normalizado. Aqui, obtemos. Então, tá. Então, eu somei as minhas colunas. Como que eu obtenho agora o meu vetor prioridade? Né? Ou os pesos da minha análise multicritério. Eu vou dividir, para normalizar os valores, dividir o valor da célula pela soma da coluna. Então, eu somei a coluna, eu vou dividir cada valor da minha célula pelo somatório. Então é a seguinte conta. 1 sobre 1,44, 0,6923. Aqui, 1 nono sobre 1,44, 0,0769. 1 terço sobre 1,44, 0,2308. E assim vocês vão fazer para cada coluna, ou seja, dividir o valor da célula pelo somatório. Dividir a célula pelo somatório. Vocês vão fazer para os 3 fatores. Aí a gente vai partir para o passo final, que é calcular o peso. Agora fica bem fácil. A gente já normalizou essa matriz, né? Então,
como que a gente calcula isso? Efetuando a média geométrica da linha ou utilizando a média aritmética da linha. Então, se fosse utilizar a média aritmética, eu vou somar esses três valores e dividir por 3. Então, 0,69 mais 0,6 mais 0,71 dividido por 3 dá o primeiro peso, que é o peso do fator 1. Aqui, se eu somar esse valor, esse e esse, dividir por 3, aqui. E assim sucessivamente. Ou eu posso utilizar a média geométrica, que os autores recomendam utilizar a média geométrica. Tá? É o método mais que reflete melhor esses pesos em termos matemáticos. Tá? Então, o que a média geométrica a gente faz da linha? Né? A gente vai multiplicar esses valores e extrair a raiz cúbica deles. Por quê? Porque são 3 fatores. Se fossem 4 fatores, multiplicaria os 4 elementos dessa linha e extrairia a raiz quarta. Isso é média geométrica. Tá? Então, a partir realização dessas médias, desse cálculo, a gente já tem os pesos dos fatores. Então, está pronto. Né? Agora, só que para a gente utilizar isso na CLP, a gente precisa verificar se tem coerência essa matriz aqui que a gente construiu. Né? Eu não posso simplesmente utilizar esses pesos sem verificar isso antes, né? Porque eu posso ter julgamento incoerente. Por exemplo, olha um julgamento incoerente. Olha, eu chego e digo para vocês, o fator A é 5 vezes mais importante que o fator B. Só que, ao invés de dizer para vocês que o fator B é 5 vezes menos importante que o fator A, eu digo que ele é 3 vezes menos importante que o fator A. Então, aí tem uma incoerência. Né? Então, às vezes, principalmente quando a gente analisa muitos critérios par a par, isso pode gerar alguma confusão. Né? Então, essa confusão ela se traduz em inconsistência lógica do julgamento. Né? Aqui fica bem fácil de visualizar e de controlar isso, porque são 3 fatores só. Agora, e se eu estiver trabalhando com 10 fatores? Aí eu posso, em algum momento, me perder. Né? E quando eu me perco, eu gero inconsistência. Então, essa etapa do cálculo da razão de consistência é muito importante por causa disso. Né? Então, como que a gente calcula a razão de consistência? Né? Então, a razão de consistência é calculada pelo índice de consistência, CI, sobre o índice randômico. Calma, não se assustem, né? É uma coisa simples que vocês vão entender, tenho certeza. Então, vamos lá, olha. O índice de consistência, ele é calculado por essa formulazinha aqui, né? Que é o alto valor principal da matriz, tá? E o N, tá? O N, que é o número de fatores que estou considerando na minha análise multicritério, tá? Então, como que a gente calcula esse alto valor principal? Essa história de alto valor, de vetor, prioridade, alto vetor, vem lá da álgebra linear, das transformações lineares, né? Mas não se preocupem com isso também, tá? Eu trouxe aqui a título só de curiosidade. Então, para eu calcular o índice de consistência, eu vou precisar de número de fatores que eu tenho, no meu caso, 3, e o alto valor principal que nós vamos calcular. De que forma? Multiplicando o somatório das colunas pelo vetor peso aqui, o vetor prioridade. Então, se eu multiplicar, olha lá, vamos efetuar essa conta. 1,44, olha lá, 1,44 é a soma dessa coluna, vezes 0,67. Aqui, é o primeiro peso, é o peso do fator 1. Mais 15 é o somatório da segunda coluna, vezes o segundo peso, 0,0637. Mais o somatório da terceira coluna, 4,2, vezes o terceiro peso, peso do terceiro fator, 0,2674. Efetuei essa conta, somei tudo, 3,0445. Esse valor, o alto valor principal, ele tem que ser muito próximo ou até mesmo igual à ordem da matriz. Qual que é a ordem da matriz do nosso exemplo? 3. Então, é bem próximo, né? 3,0445. Tá? Lá da álgebra linear vem essa definição. Tem que ser próximo, tá? Então, olha, nós já temos aqui o alto valor
principal dessa matriz. Então, nós já podemos calcular a primeira parte da razão de consistência, que é o índice de consistência, o CI. Então, efetuando essa conta, né, substituindo o alto valor e a ordem da matriz, nós vamos obter esse valor aqui. 0,222. Tá? Isso aqui é o índice de consistência. Agora, para a gente calcular a razão de consistência, é preciso agora só consultar uma tabela e extrair um valor dessa tabela. Qual é essa tabela? É a tabela de índices randômicos, que o SAT, quando ele propôs o HT, ele já calculou. O que são esses índices randômicos? O índice randômico é como se ele é igual ao índice de consistência. Ele é um índice de consistência, só que o índice randômico ele é calculado não para essa matriz aqui, que nós efetuamos os julgamentos e inserimos o valor da comparação paritária. Não, ele não utiliza esses valores, ele vai utilizar, então, valores aleatórios, matrizes aleatórias, ou seja, os valores de comparação pareada entre os fatores, né, são preenchidos na tabela, na matriz, de maneira aleatória, programa de computador. Então, o que o SAT fez? Ele pegou um conjunto de 500 matrizes de ordem até 15 por 15 e simulou a construção dessas matrizes aleatoriamente, sem julgamento. O computador vai inserindo os números na matriz, né? E ao final se tem, então, um índice de consistência, só que agora ele chamou esse índice de consistência de índice randômico, né? Então, olha, se eu já tenho aqui o meu índice de consistência, que é 0,0222, eu tenho a ordem da minha matriz, é 3, né? 3 por 3, são 3 fatores. Então, qual que é o valor que o SAT calculou? 0,58. Então, se eu dividir 0,222 por 0,58, a gente vai ter a razão de consistência da minha matriz, do meu julgamento, que foi aqui, no caso, 0,04, ou seja, 4%, né? Então, o que o SAT estipulou? Todas as vezes que a minha razão de consistência for menor do que 0,1, ou seja, menor do que 10%, o meu julgamento está perfeito, está correto, tem consistência o meu julgamento. Eu posso utilizar esses pesos aqui. Agora, e se for maior do que 10%, aí eu sou obrigado a refazer todo o meu julgamento aqui de comparações paritárias, porque significa que eu fui ilógico. Eu cometi algum erro, alguma comparação que não tem lógica, alguma comparação inconsistente, tá? Tipo aquela que eu coloquei para vocês. Eu falo que um fator é 5 vezes mais importante que o outro, né? Então, este outro tem que ser 5 vezes menos importante que o primeiro. Aí eu vou lá e digo para vocês, não, ele é 3 vezes menos importante. Isso é uma inconsistência, né? Então, o que essa conta toda que a gente fez de razão de consistência é isso. O programa vai calcular, o SIG vai calcular, o QGIS, ele dá esse valor para vocês. Se for menor que 0,1, perfeito, correto, vocês prossigam e utilizem os valores. Se for maior que 0,1, maior que 10%, refaçam todos os seus julgamentos, porque significa que vocês foram inconsistentes. Agora, para a parte final, né, da análise multicritério, eu trago para vocês aqui a combinação linear ponderada, que é muito simples. É um dos métodos mais simples para se integrar os fatores, né? Que é justamente o que eu trouxe aqui para vocês, né? Essa forma, ela traz aqui, né? O S, então, é o score da adequação. Entendam uma coisa que eu acho que tem que ficar bastante claro. Essa conta é feita pixel a pixel, em toda a minha matriz de dados, tá? Eu vou aplicar essa integração, né? Então, o S é o score de adequação, ou seja, é a minha prioridade, né? XI, score dos fatores, ou seja, o valor do meu pixel aqui para o meu fator. Né, o valor da declividade, mas sempre normalizado, tá? A gente vai utilizar sempre a CLP com valores normalizados, na escala de 0 a 1 ou na escala de 0 a 255, tá? Então, aqui, XI são os scores dos fatores, os valores dos pixels, né? O WI, peso dos fatores, que a gente acabou de agora calcular no HP. Então,
é basicamente isso. Eu vou multiplicar o meu score pelo peso, tá? E multiplicar, além disso, multiplicar pela restrição, né? Ou seja, o SIG ele faz uma análise ali booleana, né? De sim ou não, 0 ou 1. A minha área está apta para análise? Sim. Está apta para análise? Não. Então ela é retirada. O SIG ele retira essas áreas. Por que existem restrições? Olha, o que são essas restrições? Por exemplo, num projeto de restauração florestal, todas as áreas elas são consideradas na análise? Não são. Por quê? Porque eu posso ter uma área urbana, por exemplo. Eu posso restaurar uma floresta que não existe numa área urbana? Área urbana. Restaurar floresta num corpo d'água? Não, eu não posso. Então, essas áreas são áreas incabíveis para análise multicritério, considerando esse objetivo, que é restaurar uma floresta, por exemplo. Então, o SIG, a gente tem que utilizar a análise booleana, multiplicando pela restrição, para que essas áreas sejam retiradas da análise. Eu não posso utilizar essas áreas. Então, essas áreas vão sempre aparecer ali em branco no meu mapa final, porque eu não realizei a minha análise. Então, em síntese, a CLP é o seguinte: multiplicar o valor do pixel pelo peso vezes o valor da restrição. 1 adequado, 0 inadequado. Tá? E essa continha aqui eu vou fazer pixel a pixel. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, então, utilizando, né, a análise multicritério e a CLP para identificar áreas prioritárias, a restauração florestal. Então, aqui, eu trouxe um exemplo utilizando a calculadora raster do QGIS. Vamos supor, né? Então, para a nossa análise multicritério, para a CLP, eu trouxe aqui 3 fatores: proximidade à cobertura florestal, proximidade à rede hidrográfica e vulnerabilidade à erosão. E o S são as áreas prioritárias. Observação: não há restrições, ou seja, toda a minha matriz de dados será considerada na análise, tá? Então, aqui essa figura é basicamente o que acontece lá no SIG, no QGIS, por exemplo. Então, eu tenho um mapa, aqui minha matriz de dados do meu primeiro fator, a matriz de dados do segundo e do terceiro. E observem que já estão normalizados, tá? Já estão na escala entre 0 e 1. Então, qual que é o peso do meu primeiro fator? 0,67, que nós acabamos de calcular lá naquele slide sobre o HP, tá? Então, o primeiro fator é 0,67, tá? O segundo, 0,6 e o terceiro, 0,27. Então, eu vou multiplicar o meu mapa pelo peso dele, mais o peso do segundo mapa vezes ele, mais o peso do terceiro mapa vezes ele. Né? Então, eu vou somar tudo isso daqui, esses mapas ponderados, tá? Ponderados, olha o peso deles. E, ao final, eu vou ter meu mapa de prioridades. Ou seja, eu vou ter uma indicação aí numérica entre 0 e 1 das áreas que têm mais urgência, maior prioridade ao reflorestamento, à restauração florestal, tá? Então, eu posso até ao final reclassificar esse mapa, né? Se ele está numa escala de 0 a 1, eu posso fatiar em 5 níveis iguais, né? Entre 0 a 0,2, 0,2 a 0,4 e assim sucessivamente, até chegar no 1, né? E organizar classes, né? Para poder visualizar melhor essas áreas. Então, a CLP é basicamente isso. É um método bastante simples, né? Agora, para finalizar a nossa live, eu trouxe rapidamente só esse slide para explicar um pouquinho de como funciona o EasyHP. O EasyHP, ele é um complemento do QGIS e o nome já fala por si. É easy mesmo, é bem fácil, né? E o EasyHP, ele é utilizado, então, para o cálculo, né, dos pesos dos fatores através do processo hierárquico analítico e, em seguida, a integração desses mapas, né, já normalizados para gerar o mapa de áreas prioritárias pela CLP, tá? Que é o que vocês farão lá no Moodle, na unidade 5, tá? Então, os exercícios são basicamente utilizando o EasyHP. Então, o EasyHP, ele tem uma tela inicial, né? E o EasyHP vocês vão abaixar como qualquer outro complemento do QGIS,
Só um detalhe, o EasyHP ele não está funcionando nas versões superiores, né? nas versões a partir de 3.0, ele não funciona. Vocês terão que fazer o download de uma versão anterior do QGIS. 2.14, 2.18, versões estáveis. O QGIS tem dessas, né? Ele é um software livre muito bom, mas às vezes quando ocorre a atualização dele, lançando uma versão nova, nem sempre o plugin ele é atualizado pelo desenvolvedor, né? Às vezes ele é atualizado um tempo depois, ou às vezes nunca é atualizado. Então eu tenho algumas versões de QGIS no meu computador devido a esse problema que o QGIS tem, né? Mas é só vocês abaixarem lá ou essas versões 2 pontos, né, a partir do 2 pontos, que o EasyHP funciona, tá? Então ele tem uma tela inicial que vai fornecer para vocês algumas informações gerais, né, de como funciona, enfim, aí vocês leiam com calma, né? A primeira tela, vocês vão selecionar os parâmetros ou os fatores de entrada, que são os fatores já normalizados, tá? Que estarão já no material de apoio ao vídeo. Então, vocês vão inserir esses mapas, são 5 mapas, que já estão normalizados e já estão com áreas de restrição removidas. Eu já removi todas essas áreas e normalizei. Então, é só inserir no EasyHP. Então, aqui vocês vão escolhendo, olha. Vocês vão escolhendo os fatores, né? De acordo com o vídeo. Também assistam, né, ao nosso vídeo. Está disponível lá no Moodle. Então, tem tudo bem detalhado de como é feito isso no EasyHP. Então, essa primeira tela, vocês vão escolher os fatores. Após a escolha dos fatores, a tela 2, né, é preencher a matriz de comparações pareadas, que é o que a gente fez lá naquele exemplo lá, né? Naquele slide só sobre HP. É similar àquilo. Também tem vídeo no Moodle explicando como faz isso, né? Então, vocês vão preencher a matriz, né, de comparações e vão clicar em calcular. Aí ele já vai. O próprio SIG, né, o próprio QGIS vai mostrar para vocês o alto valor, o índice de consistência e a razão de consistência dos julgamentos, né? E ao final, você já tem aqui, olha, uma lista com os fatores e os pesos que já são calculados. Aí vocês vão clicar aqui só para escolher um valor. Aliás, só para escolher um nome de saída para o seu mapa de prioridades, né? No caso de restauração florestal. Então, ele é bem simples. Aí vocês clicam, escolham um nome, cliquem em rodar, ele já vai gerar o mapa, né? Mas essa etapa aqui, vocês também podem efetuar essa etapa, né? Caso encontrem algum problema no complemento, vocês podem efetuar na calculadora raster. É muito simples também. Vocês vão proceder conforme esse exemplo aqui, olha. Cada mapa multiplicado pelo seu peso, você vai somando os mapas ponderados da mesma forma, né? Então, vocês podem efetuar essa etapa da CLP pela calculadora raster também, né? Somando os mapas ponderados, ou seja, esses mapas que são multiplicados pelo seu respectivo peso calculado no HP. Então, acho que é bastante simples o uso. De fato, é bem easy. So easy. Bom, então aqui estão as referências da minha apresentação. Eu procurei trazer uma abordagem geral, né, para vocês a respeito da análise multicritério, de como vocês podem calcular esses pesos através do HP, a integração deles através da CLP e o uso da análise multicritério no QGIS, né, que é um software livre, qualquer pessoa pode utilizar. Eu acho isso muito importante, muito, muito bacana. E a análise multicritério, ela está disponível em diversos SIGs, né? Tanto no ArcGIS, no Spring, no QGIS. Qualquer SIG faz análise multicritério, né? Mas aqui o foco do nosso trabalho é o QGIS. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês.